Bom, eu acho que eu não vou ter assim a eloquência dos meus precedentes, o professor Alamir e o professor Kaká. Então, assim, eu vou ler, mas vai ter bastante figura, então não vai ser muito entediante. O que eu apresento hoje é uma síntese do que venho pesquisando no último ano. São conclusões provisórias, coagulações emergidas do percurso de elaboração de uma tese que versará, se as minhas especulações estiverem corretas, sobre o despontar de uma estética da mutilação em expressões artísticas digitais. Acredito que, embora seja algo maçante, repetitivo e geralmente pouco produtivo, pelo menos no que se trata do campo que nos reúne aqui hoje, algo de terminologia precisa ser discutido, a meu ver. Preciso clarificar pelo menos a que me refiro por expressões artísticas em meio digital. O ponto de partida que me pus enquanto pesquisador circunscrito ao campo dos estudos literários era mandatoriamente o da literatura em meio digital. No segundo simpósio nacional ocorrido em Londrina, numa comunicação intitulada Palavras sine qua non, questionava se uma criação literária digital deveria ter, entre outros tipos de signos, pelo menos alguma manifestação linguística stricto sensu, para poder circunscrever-se ao âmbito de uma literatura digital. Uma resposta de viés desconstrucionista dissiparia facilmente a questão. Todos os signos e, no fundo, toda a experiência de sentido, todo aparecer no campo da experiência, é epifenômeno de uma arquiescritura. A subscrição a essa resposta e aos pressupostos que a nutrem pode ser imobilizante, o que se prova pela quantidade de textos dedicados a dissecções teóricas obsessivas, por um lado, ou a exercícios exegéticos ambíguos, por outro, que declaram subscrição, mas praticam, em franca contradição com os pressupostos, o delineamento de representações da diferença infinita, apontando-a no espaço formal do hipertexto, por exemplo. A contrapartida dessa imobilização é, a meu ver, a inegável libertação de uma hierarquia entre tipos de signos a que essa resposta conduz. O literário não há de depender da presença de signos linguísticos. A esta libertação subscrevo-me, mas de forma restrita. Não vejo hoje a necessidade de dita presença, no entanto, não posso abrir mão dos conceitos de narratividade, intencionalidade e experiência, que uma aceitação total dos pressupostos que alimentam a resposta levam de arrasto com a desconstrução da hierarquia de signos. Desta forma, creio por horas justificar o uso de expressão artística em meio digital, para não referir-me à literatura digital especificamente. A história de como a diferença clássica entre artes do espaço e artes do tempo foi suprimida não precisa ser recontada aqui. A ele direi, apontando para o dinamismo explícito a que os signos tradicionalmente estáticos de outrora passaram a ser submetidos quando a media art encontrou condições de existência. E digo explícitos no sentido de que o dinamismo de ditos signos, ainda que existente antes da media art, era de caráter dedutivo ou percebido por sugestão. A ideia do movimento não é o mesmo que um objeto empírico em movimento. A leitura de palavras impressas em determinada fonte, em determinadas posições que sugerem um movimento, não é o mesmo que palavras em movimento percebidas num ambiente digital. Os poemas de Haroldo de Campos impressos nos anos 50 e os mesmos digitalmente animados posteriormente não são, de fato, os mesmos. Diria que são, no mínimo, uma variação, para evitar aqui uma discussão mais aprofundada que desviar-me-ia do itinerário a que me proponho. Faço esta nota inicial, enfim, porque os objetos a que irei fazer referência, sob a rubrica de expressão artística em meio digital, em grande medida pouco possuem de caráter linguístico. O outro termo que precisa de clarificação é o epíteto artístico. Novamente, este conduziria ao debate acerca do caráter artístico ou não de objetos digitais e de quaisquer outros objetos em geral. Na tentativa de deixar logo para trás essa questão e poder ir em direção do meu ponto, direi que artístico está aqui no sentido fraco, negativo. O uso de artístico refere-se à criação de objetos digitais sem um fim específico para além da sua própria existência. É uma definição fraca, admito, mas cumpre com o dever de desprover os objetos referidos de qualquer utilidade tecnocrática. Além disso, deixa aberto o caminho para se aceitar naturalmente como artístico um objeto digital criado primeiramente para utilização tecnocrática e que, por uma apropriação, veja-se alienado dessa utilidade primeira, sendo seu fim primeiro anulado. Hei de retornar a isso mais adiante, quando integrarei uma leitura de Jacobson feita por David Heckman na construção de meu arrazoado.
ressurgirá quando o conceito de violência organizada vier à tona. Sumarizando e justificando estas duas notas iniciais, falarei menos de texto e mais de imagens do corpo construídas em meio digital. Isto, no entanto, não torna estas imagens menos literárias do que aquelas que podemos encontrar, por exemplo, em muitas obras da Electronic Literature Organization. Como disse antes, quisera discorrer sobre o que vejo como despontar de uma estética da mutilação em expressões artísticas em meio digital. Literalmente, mutilação corpóreo-motora, a elisão de algum membro ou capacidade motora. Quero mostrar que há um percurso que vai da representação para a sensação, ou ainda não apenas sensação, mas aístesis, com as implicações perceptivas, sensitivas e cognitivas que o termo carrega. Uma compilação de imagens seria uma solução simples para mostrar isso. Entretanto, há uma reflexão a ser feita acerca. É necessário pontuar como a imagem daquilo que, no princípio, era socialmente estigmatizado, associado à monstruosidade, ao desvio, patologizado, abriu-se o caminho para figurar no espaço da arte. Não poder-se apontar aqui a história completa. Tratarei de fazer um percurso, ainda que aos saltos temporais e espaciais, partindo daquilo que pesquisadores do tema assinalaram como princípio no Renascimento, passando pelo Iluminismo e o Romantismo e culminando com os séculos XX e XXI. A pesquisa provém de um campo do qual falarei rapidamente e estou certo de que aqueles familiarizados com o andar da theory norte-americana conhecem. Campo chamado Disability Studies e a sua teoria informante, a Disability Theory. Por ser neste campo que surge a elaboração teórica acerca do tema, direi que meu percurso aqui intitula-se da Disability Aesthetics à Mutilation Aesthetics. Os Disability Studies e a sua teoria, para fazer uma história curta, conta com pelo menos 40 anos de existência, ainda que as grandes sínteses do campo sejam acreditadas ao fim da década de 80 e 90, como The Disability Studies Reader, de Leonard Davis, de 1997. Seu começo é heteróclito, envolve movimentos civis por direitos para pessoas com necessidades especiais e o desenvolvimento de questões inerentes ao problema, com contribuição teórica da antropologia, filosofia, feminismo, marxismo, biopolítica, estudos de mídia, teoria literária, queer studies, entre outros. É precisamente um campo multidisciplinar. As abordagens são múltiplas e por isso cabe o studies, no plural. Para o que segue do meio arrazoado, mais importantes são os estudos da representação da disability nas artes. Apenas uma palavra sobre a disability. Opto por não traduzi-la porque não encontro um vocábulo que cubra os sentidos com que ela se apresenta nos diversos estudos do campo. Necessidades especiais está longe de dar conta do termo. Um neologismo, desabilidade, seria pior. Disability recobre a ausência ou redução de visão, ausência ou redução de audição, redução, perda ou ausência de motricidade em membros superiores e ou inferiores por causas congênitas, adquiridas ou acidentais, dificuldades cognitivas, entre outras características que diferenciam as pessoas daquilo que socialmente se diz normal. Normalidade esta que é um dos conceitos desconstruídos, na acepção filosófica estrita, pelos Disability Studies. Mas dizia eu que, para o que segue, hei de focar-me na parte desses estudos que dedicou-se a examinar a representação da disability nas artes, da qual derivou o ramo da Disability Aesthetics. Tobin Siebers, um dos exponentes dos Disability Studies, autor de diversos artigos e de uma Disability Theory de 2011, entre outras contribuições para o campo, fez um breve estudo intitulado Disability Aesthetics and the Body Beautiful, Signposts in the History of Art. Neste, aponta para o que seria o primeiro olhar para o corpo mutilado na arte como algo belo, digno de contemplação estética. O reaparecer de estátuas do período clássico na passagem do século XV para o XVI. Entre as descobertas estava o torso Belvedere, assinado por um Apolônio, filho de Nestor, e datada do segundo século a.C. Com braços e pernas mutilados e sem pescoço, a escultura, em vez de ser desprezada ou causar repulsa, causou espanto e admiração. É anterior, Otávio. Artistas, admiradores do torso, trataram por vezes de imitar a beleza nela encontrada, procedendo a mutilar as suas próprias esculturas.
Leonard Barkan, historiador contemporâneo da arte, afirma que a descoberta da estatuária fragmentada representou uma virada categorial, ocasionando que todo o projeto de fazer arte fosse reorientado diante dos corpos mutilados das esculturas. A descrição do torso que dá Winkelmann 2 séculos após a descoberta, escrevendo ainda no século XVIII, é famosa e eloquente. Cito Winkelmann. Se parece inconcebível poder-se mostrar a força de um pensamento em outra parte do corpo que não a cabeça, então aprenda-se como a mão de um mestre criativo é capaz de informar a matéria com o espírito. Parece-me como se as costas, que se mostram curvadas em uma imponente contemplação, formassem a cabeça, a qual está ocupada com gáudias lembranças de seus assombrosos feitos. E enquanto tal cabeça, cheia de majestade e sabedoria, surge diante dos meus olhos, os demais membros faltantes começam a tomar forma em meu pensamento. Um efluxo daquilo que está diante de mim se plasma e produz, como se tivesse sido feita uma repentina restauração. A descrição de Winkelmann parece sintetizar o que se poderia chamar de uma reorientação do olhar. Mais do que ver a forma na matéria presente, admirá-la na matéria ausente, prolongando o gesto artístico para além do que é oferecido ao olho que contempla. A esta reorientação atribui Barkan ainda o hábito de Michelangelo de abandonar, deixar sem finalizar e até mutilar as suas próprias esculturas. Entretanto, considera Siebers, o proponente da Disability Aesthetics, que este é o começo apenas porque o belo pode ser contemplado na escultura mutilada, não exatamente porque o corpo mutilado é elevado à dignidade da representação artística. Havia, então, uma diferença substancial, assentada sobre o espírito classicista. A beleza artística, enquanto uma forma completa, como dizia Alberti na sua De Re Edificatoria, da qual nenhum elemento pode ser adicionado nem retirado sem danificá-la. Ideia esta que remete a Vitrúvio, ao mesmo Aristóteles e até a Pitágoras. De acordo com Siebers, a descoberta da Vênus de Milo em 1820 foi um segundo abalo na história da beleza. Apesar dos braços mutilados, afirma o autor, logo foi vista como um ideal de beleza feminina. Assim como aconteceu com o torso Belvedere, não houve tentativa de restauração, mesmo tendo sido encontrada a seu lado uma das mãos. Ainda que houvesse admiração pela figura do torso, como dito, não houve o intento de emular a sua mutilação, como se este tivesse tido um corpo mutilado por modelo no momento da sua produção. As tentativas de seus admiradores pela mutilação de suas próprias esculturas eram emulações do torso enquanto escultura. Ter-se-ia que esperar até Rodin para que a escultura de um corpo mutilado fosse produzida por si mesma, com seu L'Homme qui marche, terminado em 1907, a qual faltam braços e cabeça. A diferença de suas ancestrais na mutilação, a escultura de Rodin não é falta de membros por um acidente material. Ela foi concebida como tal. No entanto, ainda não é uma obra que teve por modelo a mutilação corporal. Entraremos então no século XX. A arte irá trabalhar a figura do corpo mutilado, em grande medida com inspiração na Vênus de Milo. Mas antes, gostaria de preencher esse grande vazio temporal que deixei, com este salto do Renascimento para o século XX, ao acompanhar os índices de Siebers. Um pouco precisa ser dito sobre os séculos 17 a 19 e considerar outros meios artísticos que tiveram como objeto, ou entre seus objetos, não só o corpo mutilado, mas o que em geral chamou-se de anormalidade. O campo dos Disability Studies historiou com fartura a imagem, o imaginário e a opinião popular acerca dos ditos anormais desde a antiguidade. A posição naturalista de Aristóteles e a religiosa da Idade Média conviveram no discurso acerca das anormalidades corporais ainda no Renascimento, erro da natureza ou marca de um pecado. O lenço do alemão Matthias Gotthard Grünewald, de Verspottung Christi, de 1505, por exemplo, dá rostos disformes àqueles que escarnecem de Jesus, atribuindo-lhes a monstruosidade, por assim dizer, necessária para incorrer em tal ato. A analogia entre uma alma deformada e um corpo deformado pode ser vista ainda no Caliban de Shakespeare. Irradiam na história, pois, diversos discursos. Discurso teratológico, que irá referir-se às disabilities como mirabilia. Discurso comiserativo, admoestando a compaixão para com aqueles que sofrem de alguma disability.
discurso medicalizante a partir do qual veremos surgir diversas ilustrações, como as compiladas pelo Royal College of Physicians. Espetacularização e humorização, por meio das quais popularizou-se o freak show, bastante comum até o século XIX. Do período imediatamente posterior ao Renascimento, no século XVII, Velázquez certamente é o mais lembrado quando se pensa em representações contra-hegemônicas de corpos ditos anormais. Diz-se de seus lenços em que figuram diversos anões da corte que eles sobressaem por representá-los com profundidade anímica e intelectual, ao contrário da tendência à sua figuração com viés degradante, que refletia o seu papel na própria estrutura cortesã dos séculos XV a XVII. Temos neles, pois, um exemplo de avanço ao que seria uma disability aesthetics, ao pintar os anões, conferindo-lhes os atributos que eram normalmente atribuídos a corpos não assinalados por erros da natureza. Diz-se do iluminismo que a sua tendência racionalizante inclinou-se a marcar fortemente a diferença entre normal e patológico. Estudos acerca da literatura gótica, em chave de leitura dos Disability Studies, confirmam esse entendimento. Nela se reflete como mecanismo de produção do medo a representação do confronto com a anormalidade corporal. Aqui eu cito então um estudo The emergence of the monster within Gothic fiction marks a peculiarly modern emphasis upon the horror of particular kinds of bodies. Entretanto, já no século XIX, um exemplo proeminente, entrado já o século XIX, um exemplo proeminente do procedimento é a ficção de Poe, em contos como Hop Frog, que viriam a reforçar a ideia de que o corpo fora do padrão de normalidade é horripilante. É contra a predominância dos discursos mencionados que os Disability Studies se ergueram no campo político, midiático e artístico. Os investigadores do campo apontam-nos ainda no século XX e no presente. A Disability Aesthetics viria a mostrar como um contradiscurso, ainda que subjacente, se faz presente ao longo da história. Volto agora ao ponto em que havia deixado o século XX. Dizia que L'Homme qui marche seria o reaparecer do corpo mutilado, figurado enquanto algo belo, um corpo sem braços e sem cabeça. Dizia igualmente que a Vênus de Milo, após a sua descoberta, tornara-se a imagem da beleza do corpo feminino, apesar da mutilação de seus braços. No caso desta, o primeiro olhar idealizante não se fez com espírito diferente do de Winckelmann, em relação ao torso Belvedere. No entanto, a sua emulação no século XX por Magritte em Les Menottes de Cuivre de 1931 é pintada em cor de pele clara no corpo e no corte dos braços com tintes cor de sangue, indicando uma mutilação dolorosa. O impacto simbólico é alto. Não é uma escultura bela que sofreu uma mutilação, mas é uma escultura bela de uma mutilada. Enquanto se avança no século XX, a entrada em cena de artistas politizados no sentido de uma disability aesthetics se apresenta pela exibição do corpo mutilado dos próprios artistas como obras de arte. Siebers marca como emblemático o trabalho da performer irlandesa Mary Duffy. Esta nasceu despossuída de braços e incorpora a figura da Vênus de Milo em uma performance dos anos 90 captada em vídeo. Remetendo-se a Vênus ainda, Alison Lapper produz uma série de fotografias chamada Untitled, de 2000, em que ela mesma, acho que pode botar a figura, em que ela mesma, nascida sem braços e com apenas a parte superior das pernas, se fotografa emulando poses de esculturas de livros de história da arte. Mas do ponto de vista do encontro entre a beleza clássica da Vênus e a Disability Aesthetics, é obra conjunta de Lapper e Mark Quinn, intitulada The Complete Marbles, que faz o gesto de maior impacto. É uma série de esculturas em mármore de Carrara que Quinn produziu representando pessoas que nasceram sem algum membro ou que o perderam. A aparição de Lapper é emblemática pela posição da escultura e o seu lugar de exposição, a Trafalgar Square, lugar de celebrações nacionais e eventos importantes de Londres. A escultura em questão chama-se Alison Lapper Pregnant e tem 3,5 metros de altura. Um olhar para os precedentes antes mencionados mostra que o trabalho de Quinn com Lapper completa um percurso que vai da emulação da escultura quebrada, que lembra um corpo mutilado, à produção de esculturas de corpo mutilado que lembram as esculturas quebradas.
há uma mudança de olhar retroativa para com as esculturas da antiguidade, que uma vez sob o foco de uma disability aesthetics, abre-se para a possibilidade de ser o contradiscurso do cânone que excluía ou marginalizava o corpo mutilado do espaço do belo artístico. Evidentemente, trabalhos como estes encontram-se já no que se pode chamar de arte contemporânea. São diversos os artistas que trabalham hoje em diálogo com as questões levantadas pelos Disability Studies. Como mencionamos ao falar de Mary Duffy, o seu trabalho é performático e o seu registro é o vídeo. Os meios de registro e produção surgidos pelos avanços tecnológicos, como a fotografia, o vídeo e a computação gráfica, serão, claro, largamente utilizados pelos artistas que dialogam com a disability. Uma síntese do estado de coisas pode ser encontrada no estudo de Anne Millett Gallant, The Disabled Body in Contemporary Art, de 2010. Vale mencionar de passagem aqui o trabalho do fotógrafo Joel Peter Witkin, que usa da manipulação da imagem fotográfica para produzir obras que, nas palavras de Millett Gallant, têm o poder discursivo de dialogar criticamente com quase toda a história da representação do corpo mutilado, do corpo amputado. E aqui eu cito a Millett Gallant. Witkin dissects and sutures visual genres, such as art history, popular culture, pornography, dramatic and medical theaters, medical photography and freak show displays. Entro assim no território da manipulação e criação de imagens em meio digital. Do ponto de vista político, o trabalho de liberar a imagem do corpo do olhar comisserativo, medicalizante e inferiorizante parece estar em vias de ser alcançado, ainda que parcialmente, no sentido de conquista da força para produzir representações advindas desde uma perspectiva interna. Evidentemente, isto é a opinião de quem acompanha desde fora. Em se tratando de uma questão política, antes de tudo de busca por dignidade coletiva, não é possível atribuir-lhe um ponto de chegada desde uma perspectiva pessoal. O meu parâmetro para ter essa opinião é o paralelo com outros movimentos por direitos de cidadania e de autorrepresentação, como o feminismo, o movimento negro e, mais recentemente, o movimento LGBT. Estes lutam ainda contra determinações exteriores que pretendem falar em seu lugar, mas já contam com os meios e espaço de autorrepresentação e produção discursiva anti-hegemônica. Toco nesta questão porque a seguir irei abordar a produção em meio digital da imagem da disability, não mais provinda de centros de produção artística, como os de Queen e Duffy, mas do espaço de fóruns e comunidades virtuais compostas de usuários individuais anônimos que atribuem-se entre si o epíteto de artistas e trocam as suas experimentações com ferramentas digitais de produção e manipulação de imagens. Tais espaços mostram que a representação da disability, agora mais livres das determinações de contorno negativo, produz-se por indivíduos e coletividades cujo olhar para o corpo e o seu modo de representá-lo se faz do ponto de vista do desejo, e as suas trocas visam ao olhar e à avaliação de seus pares num acordo em que a reminiscência do padrão de normalidade de outrora inexiste. No percurso que proponho, esta é a etapa que marca o trânsito da Disability Aesthetics para a Mutilation Aesthetics. As produções que irei pontuar aqui são ainda do campo da representação, do dar ao ver. O exemplo que trago por ora é o fórum... mostra a primeira... essa aí. Eu não vou conseguir dizer esse nome. Que se intitula Um sítio para imagens artísticas de Disabled Subjects. Os seus usuários usam ferramentas de modelagem 3D como Poser e DAS 3D. Alguns optam por animar, mas a maioria produz imagens estáticas, como as imagens a seguir irão mostrar. A dominante das produções é de imagens de conteúdo sensualizante e sexualizante. Ainda que o site explique ao visitante que se dirige a pessoas que têm admiração por imagens de pessoas amputadas, são poucas, dentre as mais de 500 que eu mesmo já visualizei, as que apresentam corpos fora do que, na mídia em geral, se considera uma pessoa fisicamente atrativa, ou ainda sem estar numa forma de exibição que não sensualize ou sexualize o corpo. Há entre autores dos Disability Studies uma discussão bastante extensa sobre o assunto da dessensualização do corpo mutilado versus a sua exposição sensualizada. Não poderei entrar nessa discussão aqui, mas posso dizer que há dois polos evidentes que conduzem o debate. O primeiro, o direito à sexualidade da disabled person. Segundo, até onde o corpo da disabled person pode ser exibido sensualmente com dignidade.
Mas voltemos a essas produções. Uma carta de intenções é colocada para o visitante na página inicial, que explica as condições sob as quais os usuários se reúnem e compartilham o que produzem e exibe também algumas amostras do que será encontrado. Tu pode ir rolando para baixo, Otávio? Não sei se tem a barra de rolagem aí. Pode ir rolando. Ok, bom, desse texto que está aí então, por hora quisera me concentrar em dois. O primeiro diz, como vocês podem ver, essas são figuras representando indivíduos que são amputados, os quais não têm um ou mais membros. Pessoas que apreciam esse tipo de arte são referidas como devotees. A pesquisa atual diz que mais ou menos uma em cada 500 pessoas é um devotee. Se você é uma, você vai gostar das imagens aqui mostradas. E a segunda passagem é um lugar onde pessoas, disabled subjects, são representadas vivas, vibrantes, seres humanos sexualizados, ou, deixa eu ler em inglês aqui que é melhor, represented as alive, vibrant and sexual human beings who are prized by the deaf community. Dev como é que se diz? Encurtamento do nome devotee. O primeiro trecho, então, diz respeito à existência de um tipo de preferência artística que identifica um grupo, os devotees, e o segundo circunscreve as características dos objetos de preferência do grupo. Ora, colocando isso em perspectiva com o percurso que fizemos, da escultura mutilada à escultura de corpos mutilados, vê-se que nas produções oferecidas pelo site se dá a emergência de uma idealização do corpo mutilado. Diferentemente dos trabalhos de Duffy e de Lepper com Queen, trata-se agora de criar um ideal de mutilação corporal, não representá-la na beleza que ela tem, mas sim na beleza que ela poderia ter. O mesmo texto diz que os problemas legais que o compartilhamento de imagens já disponíveis podem acarretar ocasiona com que novas imagens sejam produzidas. Justamente essa produção, em resposta ao impedimento de apropriar-se de imagens prontas, ocasiona que as propostas dos usuários se façam de acordo com a imaginação e os desejos do coletivo. Para mostrar aqui, escolhi, além das encontradas na página inicial, algumas da lista de tópicos de imagens, mais precisamente classificadas pelos usuários em dois temas, do masculino e da cadeira de rodas. A lista inclui ainda uma classificação de amputações, como acima ou abaixo do joelho, acima ou abaixo do cotovelo, entre outros, além de próteses e miscelâneas. Pode mostrar as imagens aí, Otávio? Eu vou te pedir para ir passando. Pode ir passando. Espera aí, vai mais devagar. Próxima. Vai. Deu, pode voltar. Se não me engano, eram para ser 5. Foram 5 que passaram? Tá. Então, poucos usuários, como dito antes, se dedicam a animar as imagens. Alguns, no entanto, incluem legendas logo abaixo, atribuindo sentimentos e pensamentos do sujeito que lá figura, ou algo em terceira pessoa acerca dele, o que confere um senso de narratividade ao hic et nunc da imagem. Como qualquer coletivo de criação digital, os devotees funcionam em rede, colaborativamente. Seus fóruns são linkados entre si por meio das discussões nas suas próprias postagens ou por meio de guias, como devguide.org. Pode mostrar o outro site, Otávio? Aquilo lá. Aqui. Essa criação de um circuito de produção de imagens da mutilação, retroalimentado no fórum dos usuários por críticas e sugestões que levam a novas produções feitas a partir do intercâmbio de ideias, dá ensejo assim ao que vejo como uma estética da mutilação. Cria-se um espaço virtual para o qual há um projeto de povoamento, uma espécie de mundo de mutilados, no qual a mutilação não representa uma falta, mas ao contrário, uma plenitude ou inclusive a única forma de completude. A inserção nesse espaço implica, pois, um projeto de corpo, uma construção de si,
na qual a mutilação é uma característica identitária e uma necessidade existencial. Um desdobramento posterior dos Disability Studies, a Creep Theory, a qual trabalha com mais foco na questão da formação de uma identidade creep. A sua operação passa pela desconstrução do que se chama de normalidade para justamente permitir a construção de identidades a partir de um ponto zero, com a proposta de que não pode haver uma identidade de referência perante a qual outras devem comparar-se. Parte-se desse pressuposto, então, para legitimar uma identidade processual, ou seja, a qual passa pela transformação contínua do corpo e uma visão de si como processo de transformação enquanto uma identidade. A esta identidade, em processo, chamam-na transability. A ligação forte que essa questão tem com o projeto dos devotees é que ambos vão na mesma direção de construir um discurso contrário ao da patologização do projeto de mutilação corporal. De tempos em tempos reaparece na mídia, tratado como um transtorno de identidade, no qual o sujeito acredita que um ou mais de seus membros não fazem parte de sua identidade corporal. Ora, o que é apontado como transtorno seria, ao contrário, a identidade transable. O ciberespaço torna-se, assim, também um lugar de projeção da identidade transabled, para o qual as ferramentas de produção são as ferramentas de criação de identidade. No entanto, ao explorar o espaço dos devotees, torna-se evidente, como já mencionamos, que este se destina ao intercâmbio de imagens de ideais da mutilação. É um espaço mais propriamente dedicado ao dar a ver. Uma estética da mutilação em sentido amplo, ocorre-me, poderia, mais do que dar a ver, também dar a sentir. Uma operação que exigiria, então, uma participação do vidente que fosse além do olhar para e permitisse um ver com ou um tocar com. Na falta disto é que se alcança o limite do mostrar, a saturação da imagem. Uma vez alcançado este ponto, parece ser o momento de desviar o olhar e procurar em outro lado. Assim como fez Siebers na sua exploração de uma Disability Aesthetics, talvez deva se procurar lá onde o ideal é representado por um corpo tido como completo e encontrar entre as suas manifestações, subjacente, surgido por surpresa do soterramento, aqueles que vierem a causar estranhamento. Acredito que há um acordo em torno do fato de que, por meio dos periféricos e da interface, determina-se o modo de interação entre o usuário e a obra ou sistema. Em outras palavras, determina-se a projeção digital do usuário, sua imagem e suas possibilidades. Frank Bioka propõe uma tripartição interessante para descrever a relação. Tu pode botar outro slide? Aquele ali, 19. É uma citação que eu não vou ler aí, mas para ilustrar a distinção, então ele faz a distinção entre, tá ali no finzinho, né, o corpo virtual, que eu vou chamar de corpo digital, é a representação do corpo do usuário dentro do ambiente virtual. O esquema corporal é a representação interna de si mesmo, pelo usuário, e o corpo físico é o corpo que está aí fora, ou seja, é o nosso corpo físico, né, propriamente de carne e osso. Para ilustrar a distinção entre os três corpos, Bioka relata um experimento em que, num ambiente de realidade virtual, alterava-se a posição de algum membro do virtual body, ou do corpo digital, ocasionando uma alteração no body schema do sujeito do experimento, ao ponto em que, nos minutos subsequentes fora do ambiente virtual, este quase derrubou o refrigerante sobre os olhos, ao proceder a tomar o resto do refrigerante que tomava antes de entrar no ambiente. No caso deste experimento, o resultado tão radical dá-se em função da complexidade e elaboração do ambiente de realidade virtual criada pelo laboratório. No entanto, como disse Bioka naquela situação, o esquema é o mesmo para ambientes que possuem um mínimo da interatividade, como a televisão. A minha proposta é olhar para criações digitais que trabalham com a perda do controle por parte do usuário daquilo que seu corpo virtual faz, que trabalham com o distúrbio da relação entre physical body e virtual body, ou corpo digital.
Vejo nesse tipo de obra e na perda do controle tematizado por ele a mutilação deste corpo digital, da projeção do usuário no espaço virtual por meio dos periféricos. É aí que a estética da mutilação se encontra com outras estéticas digitais para além da circunscrição do problema da identidade, da disability ou da transability, numa crítica mais ampla ao tipo de corpo digital que a tecnocracia pode impor. Para não falar em abstrato, vou me referir à criação de Serge Bouchardon e Vincent Volker, intitulada Loss of Grasp, de 2010, ganhadora do prêmio New Media Writing de 2011. Tu pode botar a figura 20 aí? Essa constrói uma narrativa em 6 etapas que relata como o personagem perde o controle das suas relações familiares. No entanto, algo que no princípio seria um problema subjetivo apenas do personagem, de cuja história o usuário é inteirado, é traduzido na perda de controle sobre o uso da própria máquina. Na etapa 5, o feedback da webcam entrega-nos a nossa própria imagem distorcida. Na etapa 6, ao sermos solicitados de escrever uma mensagem, o sistema é que determina no fim aquilo que será dito no texto que escrevemos, modificando a cada toque a letra digitada por nós. Tu passa o primeiro vídeo. Ali no final consegui burlar o sistema e escrever um pouquinho em português. A obra de Bouchardon e Volker facilmente é interpretada sob o paradigma da incomunicabilidade. No entanto, prefiro concordar com David Heckman, lendo-a como a operação do que ele chamou, a partir de Jacobson, de violência organizada contra o sistema. Esta violência deve ser entendida como uma operação metalinguística em que o ato de expressão se faz por meio do questionamento do próprio sistema ou código em que a mensagem se inscreve. De fato, como Heckman propõe, o meio digital e a ideia da tecnologia em geral oferece-se como formas de aumentar o alcance e o raio de ação e de comunicação entre indivíduos. E o que Loss of Grasp faz é exibir o meio digital como um lugar da perda do controle da capacidade de ação e da comunicação prometidos pela utopia tecnológica. O meu adendo à posição de Heckman é lembrar com Bioca que o meio digital, enquanto promessa de maior alcance e raio de ação, o faz por meio do encontro entre projeções dos indivíduos, dos seus corpos digitais, em primeiro lugar, os quais aí sim agirão dentro do meio como extensões. O procedimento artístico que se opera, assim, é a mutilação dessa projeção, a amputação dos dedos que escrevem, a deformação da face entregue intocada à câmera e devolvida quase que irreconhecível no ecrã. Lida na perspectiva da estética da mutilação que traçamos ao longo do nosso arrazoado, Loss of Grasp ganha uma nova camada de significação, qual seja a mutilação do corpo digital idealizado pelas utopias tecnológicas da comunicação instantânea e da ação controlada à distância. Com essa breve leitura da obra de Bouchardon e Volker, encerro meu percurso. Os índices da estética que proponho ainda precisam ser ajuntados de forma mais coesa para, quem sabe, poder encontrar-lhes um programa, ainda que indireto, soterrado de forma latente em produções digitais que circulam anônimas pelo ciberespaço. E uma vez encontrado, que se encontre a força conceitual para assinalá-lo com alguma clareza e distinção, pelo menos mais clareza e distinção das que pude dar aos que apontei hoje aqui.
Vamos abrir para perguntas. Alguém? Eu fiquei pensando aqui, enquanto eu vi o que você mostrou aí, perdão pelo atraso, eu estava enroscado com seleção de pós aí, mas deu para entender, não vou fazer uma pergunta aqui, espero não tão boba assim, até que estou aguentando com o Kaká. Algumas coisas, né, em relação à arte e corpo, me lembrou a Orlon, não sei se você conhece aquela artista francesa, só que na verdade ela não trabalha com o corte, ela trabalha com excesso, né, ou pelo menos a impressão que dá, ela bota implantes, ela faz cirurgia plástica, uma espécie de body art, né. Eu queria que bom, não sei se você viu, quer dizer, é uma pergunta meio em cima, ou não precisa ser ela, algum tipo de arte, quer dizer, a ideia é comparar, não sei se você viu ou não, você pode imaginar o que seja isso, mas comparar um com o outro, quer dizer, imaginar que tipo de estratégia de criação dá margem a essas duas coisas que, evidentemente, uma visão clássica chamaria de teratológica, né? E em cima disso farei outra pergunta, quer dizer, se o que motiva, quer dizer, a pulsão criativa que leva a isso é baseada simplesmente no eu posso fazer o que eu quero, quer dizer, que novidade há nisso se o Gênesis já mitificou essa mesma situação há milênios atrás, né? Eu posso fazer o que eu quero, portanto eu me desligo de Deus, faço o que eu bem entendo, né? Miticamente falando. São muitas questões numa só, eu sei que é complicado, mas enfim, eu queria ouvir você, porque ouvir você falar essas coisas deve ser muito bom. Bem, essa artista que você mencionou, eu não cheguei a encontrar ela assim, ao longo da minha pesquisa, até porque eu estava trabalhando com a redução. E tá saindo som, tá, né? E não com o aumento, né? No entanto, como eu falei, o campo onde eu mergulhei, digamos assim, para levantar esses dados, como é um campo multidisciplinar, ele também menciona a body art, né? Então, body modification, né? Enfim, implantes de diversos adereços aí, modificar o rosto, né? Só que o que eu achei interessante é seguir o caminho, e até pela indicação que esse Tobin Siebers fez, né, dos começos de uma digamos, uma estética da mutilação, que eu estou chamando lá naquela estátua encontrada no Renascimento. Aquilo me chamou mais atenção porque é mais digamos assim, tem mais fatos acumulados em torno dessa ideia, ou seja, nas pesquisas que foram feitas, tem mais fatos acumulados em torno dessa ideia porque justamente há modificações corporais que não são voluntárias, né? Então, muitas pessoas não estão assim por vontade própria ou por um capricho, né? Agora, isso não quer dizer, e é isso o que esse campo de pesquisa quer apontar, né? Que não há por que excluí-los da história da beleza, né? Então, por isso que esse tipo de body modification, que é uma coisa, digamos assim, uma opção, né? Ele ficou de fora porque os estudos se centram mais naqueles que não tiveram a opção e que, no entanto, né, como os artistas que a gente viu aí mostraram, né, eles podem figurar sim dentro de uma história do belo, né, digamos assim. Aí a sua segunda parte da sua pergunta era a questão do, né, fazer por capricho, a pulsão criativa que leva a é uma pergunta sim difícil, né? Qual seria a pulsão criativa que leva a isso? Eu acredito que seja questionar padrões, né? Questionar o estabelecido, alguma ideia meio vanguardista.
Então, o interessante é que nesse percurso aí das leituras que eu fui fazendo, eles chega a ser mencionado uma pintura famosa, não lembro de que autor, que alguém foi lá, isso nos anos 70, foi lá e jogou ácido na pintura, né? Só que o que acontece é a deformação dessa pintura, ela é recuperada por esse tipo de estética, né? Ou seja, foi uma modificação que foi feita na pintura, que esse tipo de abordagem termina valorizando enquanto uma outra aparição do belo agora deformado por um acidente, né? Como acontece com muitas das pessoas que seguem, né, digamos assim, e decidem se lançar, né, no empreendimento artístico, destacando essa questão da mutilação, da perda de um membro, assim por diante, né? Rico, você acha que dá pra gente dizer que, pegando essa última obra que você mostrou, mas acho que ela como, sei lá, um ponto culminante das anteriores, você acha que dá para dizer, então, talvez continuando a pergunta do Alckmar, mas levando ela para um outro lado, que a identidade que se constrói de um corpo, ela está na fissura entre eu pensar que eu controlo meu corpo e eu perceber que a minha identidade está justamente em não conseguir controlar tudo que ele é capaz de fazer? E aí essa última obra brincaria justamente com isso, ou seja, ela está o tempo inteiro fissurando, né, nesse sentido de criar uma fratura entre aquilo que eu acho que eu dou conta de fazer e aquilo que, vamos dizer, um determinado padrão que está expresso ali pela máquina, porque ela está codificando o corpo de uma maneira, né, ou seja, tem uma fissura tanto no modo como a máquina codifica, tanto e também no modo como eu codifico a mim mesmo. E não seria isso que é a identidade? Bom, eu acho que assim, definir assim, como identidade, eu acho que não dá, porque a identidade ele implica alguma forma, digamos, reconhecível e iterável, né? E os modos de fissurar, né, de causar essa fissura são múltiplos, né? Ontem, quando você lembrou da arte glitch, né, eu me lembrei, bom, das coisas que eu estava pensando para falar hoje na hora, né? Ou seja, na verdade, a arte glitch é uma arte que trabalha com a falha, né? Com aquele momento que justamente se fissura a representação, ou o que se esperava, né? O que se esperava da máquina, né? Ou da imagem que se esperava da máquina, né? Então, eu acho assim difícil falar nisso, uma identidade nesse sentido, né? Agora, retomando assim a obra esse Loss of Grasp aí, né? O que eu vejo é que ela, além de tratar desse problema da incomunicabilidade, né, o problema da comunicação na nossa época e tal, né, eu vejo que ela trabalha no sentido da mutilação da nossa imagem, do nosso corpo digital, uma forma, digamos, uma posição tanto política também, né, ou seja, na relação que nós estabelecemos com a máquina, na maneira como nós dependemos dela e o que esperamos dela, né? Ou seja, nós esperamos que nossos e-mails cheguem, nós esperamos que aquilo que nós escrevemos vá chegar tal como nós escrevemos, nós esperamos que a nossa comunicação face a face, as nossas videoconferências, assim por diante, cheguem do outro lado, que a minha cara chegue como ela é aqui, né? Então essa extensão corporal, essa imagem corporal que a gente espera, né, que seja respeitada lá do outro lado, no output, né, é essa imagem que termina sofrendo as mutilações, né? Então, nesse sentido, a gente não deve nem pensar num corpo propriamente antropomórfico, né? Ou seja, a forma humana, perder um braço, perder uma perna digital, né? Mas, digamos, esses pseudópodes, né, que nós estendemos dentro do... que é a nossa imagem no ambiente digital, né? Ou seja, enquanto nós não temos a construção de uma imagem atribuída a nós pelo próprio sistema, né? O que nós temos ali são pseudópodes abstratos que a gente imagina que controlam, né?
que são essas próteses que a gente adquire, né, ao se acoplar à máquina, né? Então é esse controle que é rompido, né? Esse tendão aí eletrônico digital que se constitui, né? Não, então, mas ela, na verdade, ela nem é reconhecida, né? Ou seja, a sua tentativa de... Mais alguma pergunta? Se ninguém mais tiver alguma pergunta, a gente pode encerrar então. Tudo bem? Quer encerrar? Então, a gente termina a palestra de hoje e amanhã, no mesmo horário, no mesmo lugar, tem com a minha palestra. Autoapresentação.